A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Vamos de meditação diária que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 ao 10. E o tema de hoje é a visão que Paulo teve de um homem da Macedônia. Portanto, diz assim: e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão. Estava ali um homem da Macedônia que lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Portanto, eu gostaria que você entendesse que o objetivo nesse estudo, nessa ministração, é que você, como líder e igreja, seja conduzido a compreender como Deus usa visões, direções e interrupções divinas para redirecionar o ministério, e como devemos responder com sensibilidade, prontidão e obediência ao Espírito Santo. Enquanto nós vamos ouvindo esta palavra, você deve ser motivado a compreender que vivemos dias em que muitos perdem tempo insistindo em portas que Deus já fechou e ignorando caminhos que Ele está abrindo. A igreja, nós como igreja precisamos discernir a voz do Espírito Santo e entender as interrupções divinas e responder com fé às visões e direções do Senhor. O texto nos ensina que Deus ainda fala e fala de muitas formas. Vejamos que nós estamos estudando. Deus fala por visões, por palavras diretas, por impedimentos do Espírito, por testemunho interior, por circunstâncias guiadas, assim como na Bíblia. Oséias fala de profetas e visões. Oséias capítulo 12, versículo 10. Também Isaías 21, versículo 1 ao 10, capítulo 6, versículo 1 ao 9. Isaías viu e ouviu. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, Deus falou a Abraão em visão. Deus sempre se comunicou de diversas maneiras e ainda comunica hoje. Vejamos, ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Você que nos ouve, já nos ouviu até aqui, já temos 4 minutos da sua atenção. Então eu te peço de coração, faça favor, me ajude a levar esta palavra. Você não precisa pagar, você será um instrumento de bênção na vida de alguém. Deixa aí o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com alguém, que a plataforma vai ver que você está gostando, que os nossos vídeos estão sendo procurados, e vai trabalhar para poder jogar para mais pessoas esse vídeo. Então compartilhe, nos ajude, não importa qual é o seu credo religioso, leve esta palavra para alguém. Deus te abençoe, Deus te fortalece. Vejamos então o que nós aprendemos nesse estudo.
Paulo estava em plena atividade missionária. De um lado havia o desejo humano de evangelizar, do outro havia a direção divina fechando portas e abrindo novos caminhos. O Espírito Santo impediu, limitou e redirecionou a equipe missionária até o momento em que Paulo recebeu uma visão clara: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu posso pregar em todo tempo e qualquer lugar. Não, você tem que pregar aonde Deus te direcionar. Portanto, Deus vai te direcionar. Claro, enquanto estiver vivo, pregue andando. Porém, faça projeto de evangelização aí no seu bairro, na sua cidade. Pega um bairro por mês. Se você pegar um bairro por mês, e vamos começar pequeno. Se você não, talvez a sua igreja não é grande, são pouca mão de obra, começa uma rua, uma quadra por mês. Chame alguém e vá, evangelize uma quadra por mês. Pede a pessoa: eu quero orar por você, eu quero falar um pouco do amor de Jesus por sua vida. Mas tem casa que às vezes nós não somos direcionados a ir lá. Mesmo que queremos, o Senhor fala conosco: hoje não. Vai chegar o dia, vai chegar a hora, como chegou o dia e a hora para essas outras nações que Paulo não pôde ir. Portanto, essa visão mudaria a história da igreja, pois ali o evangelho entraria pela primeira vez na Europa. Veja bem, eu te pergunto: quantas vezes Deus tem tentado nos redirecionar, mas estamos tão focados em nossos próprios planos que não percebemos a visão que Ele nos tem. Quantas vezes Deus tem tentado nos redirecionar, mas nós estamos tão focados em nossos planos que não conseguimos perceber a visão que Ele tem para nós. Então, Deus usa impedimentos para nos proteger e redirecionar. Paulo tinha a intenção correta, mas a direção incompleta. A Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu e depois não permitiu que fosse a Bitínia. O que aprendemos aqui é o seguinte: nem toda porta aberta é de Deus, nem toda porta aberta é de Deus, nem toda boa intenção é divina. Às vezes Deus diz não porque está preparando um sim maior. Portanto, às vezes Deus diz não porque está preparando um sim maior. Nós, como liderança espiritual, pastores e mestres, líderes, devemos aceitar quando Deus fecha caminho. Devemos aceitar quando Deus diz: guarda esse propósito, guarda esse projeto, porque não é a hora. Portanto, não devemos insistir em projetos em que o Espírito Santo não confirma. Deus fala por visões e impressões espirituais. A Bíblia mostra que Deus fala de diversas maneiras combinadas. Forma verbal e visão frequentemente aparecem juntas, como está escrito no livro de Isaías, como nós já vimos. O profeta que ouve, também Abraão, a palavra em visão. Também Deus fala com os profetas, Deus fala aos profetas e multiplica visões, como está em Oséias, já demos a referência. O que aprendemos? A visão não foi um sinal, foi um comissionamento. O clamor do homem macedônio representava uma necessidade espiritual urgente. Portanto, nós que temos o ministério que Deus tem nos dado, portanto, devemos entender: Deus ainda fala por visões, por sonhos e impressões. Devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Como líderes, nós temos que ter o timbre para poder discernir a voz de Deus.
temos que discernir quando Deus nos direciona. Portanto, nós precisamos estar obediente ao Senhor. Portanto, a resposta do apóstolo Paulo foi correta, foi a obediência. Ele, logo depois desta visão, procuramos ir. O que aprendemos aqui? Vejamos. Visão sem ação é ilusão. Visão sem ação é ilusão. Quando Deus fala, a prontidão é parte da fé. A visão é confirmada pela unidade da equipe missionária. Concluímos que devemos obedecer sem demora, alinhar a equipe ministerial à direção divina, devemos ajustar agendas, rotas e prioridades conforme Deus nos revela. Já estamos concluindo. A visão da Macedônia nos ensina 3 verdades essenciais para a igreja e para nós, liderança de hoje. Deus ainda fecha portas para abrir caminhos melhores. Deus se comunica de muitas maneiras. Repito, visão, palavra, impressão, arrependimento e circunstância. A visão divina exige resposta imediata, fé e unidade ministerial. Quando entendemos isso, nossos passos deixam de ser guiados por ansiedade, pressa ou vontade própria e passam a ser guiados pelo céu. Assim como Paulo, Deus está dizendo à igreja do século 21, há um povo clamando, passa Macedônia e ajuda-nos. E eu te pergunto, o que você fará a respeito? Alguém está dizendo, passa a Macedônia da sua rua e me ajude. Passa a Macedônia do seu bairro e me ajude. Pregue a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu te pergunto mais uma vez, se Deus nos mostrasse hoje nossa própria Macedônia, teríamos coragem de obedecer imediatamente? Portanto, que Deus possa abrir os nossos olhos para nós ver a visão que Ele tem nos dado, que Ele abra os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, que Ele abra o nosso coração para obedecer prontamente, que Ele venha dirigir os nossos passos, como dirigiste os passos de Paulo, que toda porta fechada seja entendida como proteção e toda visão recebida seja motivo de ação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado. Amém.